Pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, estamos novamente aqui de volta nessa série No Divã com Adriana para falarmos sobre gestão emocional. E o tema de hoje é Ele não me ama mais. Você já viveu uma situação similar a esta? Você está vivendo algo parecido? E como você está se sentindo? Geralmente, pessoas que estão numa relação em que o outro já não está na mesma sintonia, o que acontece? Dor, sofrimento, angústia, incômodo. A pessoa parece assim que está perdida. Ela não consegue encontrar um rumo. Ela não consegue fazer com que a sua vida siga adiante. Ela não consegue ficar bem. Ela chora e às vezes até se desespera. Chama uma amiga, fala, desabafa. Daqui a pouco já está falando com outra amiga, daqui a pouco está falando em casa, daqui a pouco está nas redes sociais, pasmem, mostrando toda a sua dor, mostrando toda a sua angústia para pessoas que absolutamente não tem nada a ver com isso e que não vão poder ajudá-la. Gente, essa dor é muito, muito, muito forte. E Adriana, me diz o que eu faço com isso? Porque é exatamente assim que eu estou me sentindo agora. Primeira coisa que você precisa analisar, pensar, refletir é: essa pessoa que você diz que ama e que não te quer mais, vocês já chegaram a conversar a respeito disso abertamente? Ela falou isso para você de forma clara, de forma objetiva? Ou ela deixou alguma coisa no ar, alguma esperança? Por que eu estou falando isso? Porque algumas relações realmente elas terminam, elas se encerram. Mas aquele que terminou ou aquele que já não está mais sentindo o que sentia antes, um gostar, um querer, uma paixão, muitas vezes, apesar de não gostar, ele continua de alguma forma conectado a você, né? No caso, a quem foi deixado. Por quê? Porque isso muitas vezes o envaidece, porque isso é cômodo, porque é bom para algumas pessoas, infelizmente é bom para algumas pessoas saber que tem sempre alguém que gosta delas, que é apaixonado, que é capaz de fazer qualquer coisa por elas. Então eu quero que você primeiro reflita sobre isso. Porque se você estiver numa relação em que alguém terminou com você, ou você teve que terminar pelo motivo de que aquela pessoa já não te ama mais, porém ela continua passando WhatsApp, te ligando, aparecendo de vez em quando, enfim, dando alguma esperança de retorno ou algo parecido, cuidado, porque é exatamente por isso que a sua dor não cessa. É exatamente por isso que você continua com essa angústia, porque isso confunde a cabeça de quem está numa situação assim. É uma situação delicada, é uma situação sensível. Então a primeira coisa que você precisa fazer é analisar isso que te falei, tá certo? Segunda coisa, não, Adriana, essa pessoa ela não me deu esperança de forma alguma, muito pelo contrário, ela deixou muito claro que não dá mais certo, porque ela não me ama. Bom, se essa for a questão, então vamos lá. Você precisa realmente agora sair do estado de negação ou de resistência ou de depressão. Muitas vezes entra nesse estado, né, gente? Porque o que acontece? Existem algumas etapas do que a gente chama de luto, né? Ou perda na psicologia. E essas etapas são: primeiro, a pessoa entra numa etapa de negação, quer dizer, ela não aceita o término, ela não aceita que aquilo aconteceu, ela se questiona: por que comigo? Por que isso foi acontecer logo com uma pessoa como eu, que sou uma pessoa bacana, que sou uma pessoa legal, que sou uma pessoa leal? Então ela fica na negação. Segunda etapa, ela fica na fase de negociação ou barganha, isto é, ela começa a dizer: bom, mas se eu mudar nisso, de repente, ou mas se você me der uma segunda chance,
Quem sabe, ou olha, eu vou mudar completamente, eu vou fazer você se apaixonar por mim de novo. Então aí é a fase da barganha, da negociação. Ela ainda não aceita e tenta negociar. Uma terceira fase é a fase da revolta. Quando ela vê que de fato aquela pessoa que ela ainda é apaixonada, aquela pessoa que ela ama, não a quer, ela começa a ficar numa etapa de revolta, onde ela xinga, ofende, expõe a pessoa nas redes sociais, troca farpas pelo WhatsApp, cria barraco, fala mal, denigre. Nossa, é a fase do quê? Da revolta. Exatamente porque ela não aceita o fim. Inclusive tem casos que chegam às vias de fato, né? Agressões, enfim. A gente sabe que a mídia coloca isso aí para a gente poder assistir, não é nada agradável. A quarta etapa, veja que eu falei de 3 etapas anteriores: negação, barganha, revolta. A quarta etapa ela entra na depressão. Quando ela vê que ela esperneou, que ela xingou, que ela ofendeu, aí ela entra na depressão. Isto é, ela fica numa tristeza profunda, ela se afasta das pessoas, ela se isola, ela não quer mais contato com ninguém, a não ser com aquele que ela diz que ama, né? Ou ama mesmo. Enfim, ela some, ela dá ela parece que ficou invisível. Ela antes fazia barraco, postava nas redes, ela desaparece. E só chora, e só sofre, só se lamenta, mas ela fica muito mais reservada. E a quinta e última etapa finalmente é a fase da aceitação. Adriana, essas fases são bem claras assim? É da forma que você está falando? Sim, essas fases são da forma que eu estou falando. Porém, não necessariamente a pessoa passe por todas elas até chegar à etapa final, que é a etapa da aceitação, né? Às vezes ela pula de uma etapa da negação e já vai para a aceitação, mas aí é mais raro. Ou ela entra na negociação e vai para a aceitação, ou pode ser também que ela esteja ainda na revolta e volte de novo para a negação. Então essas fases elas ficam oscilando, elas não são fases que tem uma sequência lógica, né? Até porque o ser humano, nessa questão emocional, da gestão das emoções, não existe lógica. Cada um é cada um, com a sua história, cada um com as suas questões, cada um realmente com a sua trajetória de vida e a forma como ela traz um significado para isso, como ela percebe isso e como ela vivencia, né? Todo esse processo. Enfim, eu expliquei isso para dizer o seguinte: se você está sofrendo, se você está angustiada, se você está mal, compreenda. Pode ser que você esteja em alguma dessas fases e saiba, tudo isso é um processo. Infelizmente não vai acabar da noite para o dia. Requer tempo, paciência, tolerância, trabalho interno, sabe? Requer que você perceba que está num momento sensível, que você precisa de cuidados, você precisa se cuidar. Então é isso mesmo, se aproxime de pessoas que gostam de você, que possam te apoiar, pessoas que realmente possam te dar carinho, atenção, escuta. Se for necessário, busque também um profissional, por que não? Um psicólogo ou uma psicóloga que possa te ouvir e possa seguir com você junto nessa trajetória para que você saia, né, desse ponto A que é doloroso, sofrido, difícil e chegue na outra margem onde você vai poder novamente recomeçar uma nova etapa da vida. Agora, a boa notícia é que isso passa, tá? Isso tem solução, isso tem fim. É claro que vai exigir de você também, depois que você sair mais dessa fase mais intensa da dor, que você tenha tomada de consciência. E a primeira tomada de consciência é: será que essa pessoa que você diz que ama tanto, mas que não te quer mais, merece que você simplesmente pare a sua vida para poder ficar ainda nessa esperança de um retorno que ela já deixou claro que não terá, que não vai ter, que não vai existir? Outra coisa, quanto de coisas importantes, interessantes que você está deixando para trás, ou quantas pessoas bacanas que você está simplesmente ignorando, sem querer ver, enxergar, conhecer.
que poderiam te trazer um alento, uma nova esperança e, quem sabe, um relacionamento ainda muito melhor. Então deixa eu te falar uma coisa. Para tudo nesse momento e responde para você mesma. Você merece passar por toda essa dor de forma intensa por alguém que já está em outra? Literalmente, às vezes essa pessoa já está vivendo uma outra relação. Às vezes essa pessoa já está apaixonada. Às vezes essa pessoa já fluiu, já seguiu. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo na nossa vida tem início, meio e fim. São ciclos. Ciclos que a gente vai vivenciando e que a gente precisa olhar para eles, usufruir enquanto ele está em desenvolvimento, mas depois compreender que chegou ao fim e simplesmente deixar ir. Se a gente faz isso, toda essa dor, essa angústia, toda essa insatisfação, ela também segue adiante. Mas se a gente se apegar, se amarrar, se a gente realmente quiser ter o controle e quiser que o fim da história, o final da história seja exatamente como a gente quer, a dor vai perdurar, vai continuar e o sofrimento vai permanecer por muito, muito mais tempo do que é necessário. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Reflete sobre isso, começa a olhar para você de outra forma, a se cuidar, a se perceber como especial, única e singular e compreenda, a vida continua e você pode sim superar tudo isso, olhar para frente, conhecer novas pessoas, ter novos relacionamentos, voltar a ser feliz. Dê essa oportunidade a você mesma. Faça as pazes com você, com a tua autoestima, com a tua autoconfiança. Depois que você fizer isso, você vai perceber que esse não é o final da história. De forma alguma, é o final de uma história, mas tantas outras surgirão desde que você permita, desde que você conceba, desde que você aceite e decrete que elas podem sim ser extraordinárias, maravilhosas e sensacionais com novas pessoas, com novos personagens. Então é isso que eu te digo. Viva agora esse momento, respeite esse luto, mas coloque um basta nisso assim que você perceber que pode se libertar. E você pode se apoiar sim. Deixe ir. Outra dica importante, conecte-se com algo superior a você. Entregue isso para essa força superior que a maioria das pessoas, assim como eu, conhece como Deus. Peça apoio, peça sabedoria, discernimento, peça de fato que você possa se libertar disso. Adriana, é interessante, você é psicóloga, mas também está falando de Deus? Sim, por que não? A psicologia, gente, ela apoia até um certo ponto. Mas quando a gente também se conecta à inteligência espiritual, nossa, aí tudo se empodera. E sim, eu acredito nessa força, nesse poder superior. Portanto, escuta o que eu estou falando, conecte-se. E aí sim, você vai poder se libertar, você vai se abrir para novas oportunidades, para novos caminhos, para novas jornadas e, por que não, para um novo amor. Eu desejo muito sucesso para você, eu desejo que você seja ainda muito feliz e eu tenho certeza que você será, desde que você faça por merecer. E assim será, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, faz um comentário, dá dicas de novos vídeos, de novos assuntos, de novos temas, porque o que a gente quer é te apoiar nesse caminho da tua gestão emocional para que você possa ter uma vida de qualidade, de excelência, que é o que você merece. Aciona aqui o sininho das notificações, porque a cada novo vídeo você vai ser avisado, notificado. E compartilha esse vídeo para aquela amiga que você sabe que está passando por isso, para aquela colega de trabalho, enfim. Vamos fazer aí uma corrente do bem para apoiar as pessoas a de fato terem uma vida muito mais saudável. Até já! A gente se encontra na próxima sessão, porque eu, Adriana, quero ser tua psicóloga para poder te apoiar sempre. Tá legal? Até já então! Tchau, tchau! Uhul!